O get tem 200 mil significados, eu sei disso, mas não dá para aprender tudo de uma vez só, a gente tem que ir aos poucos, step by step. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 usos super comuns do verbo get e o último uso eu considero o mais importante, o game changer, porque muitos brasileiros cometem esse erro quando estão aprendendo a usar o verbo get. Eles falam uma coisa achando que estão dizendo outra e isso é perigoso, hein? Pode ser que você também esteja cometendo esse erro, então não sai daí. Well, let's get started. Bom, gente, a primeira dica de hoje vai ser o verbo get sendo usado no sentido de chegar. Mas chegar não é arrive? Sim, a gente pode usar o verbo arrive, mas também é muito comum a gente usar o verbo get no sentido de chegar. A gente vai só analisar alguns exemplos para que vocês possam perceber a diferença. Bom, se eu quero dizer eu cheguei no aeroporto às 4, usando o verbo arrive, eu vou dizer I arrived at the airport at 4, and the preposition is at. I arrived at the airport at 4. But if I choose to use the verb get, I will say I got to the airport at 4. I got to the airport at 4. So the preposition changes. Arrive at, get to. O que vai mudar aí, gente, é a preposição. Eu uso arrived at the airport at 4 e uso got to the airport at 4. Então percebam a diferença do uso do arrive para o get nesse sentido, que é basicamente a preposição. Vamos ver um exemplo no futuro. Se eu quero dizer assim, eu vou chegar no shopping em 5 minutos. Usando o verbo arrive, eu vou dizer I will arrive at the mall in 5 minutes. I will arrive at the mall in 5 minutes. If we choose to use the verb get, I will say I will get to the mall in 5 minutes. I will get to the mall in 5 minutes. Bom, agora a gente vai pular para o presente. Se eu quisesse dizer, por exemplo, eu geralmente chego em casa às 8. A palavra casa, né, home em inglês, com ela a gente geralmente não usa preposições. Então eu digo ficar em casa, stay home, ir para casa, go home, chegar em casa, get home. Então eu vou eliminar a preposição aí, tá? Então eu posso usar o get home ou arrive home. Então se eu digo eu geralmente chego em casa às 8, usando o verbo arrive, eu vou dizer I usually arrive home at 8. Mudando para o verbo get, I usually get home at 8. Posso usar o arrive e posso usar o home. Nesse caso, eu vou eliminar a preposição nas duas frases, ok? E o próximo uso do verbo get vai ser no sentido de comprar. Eu sei que a gente pode usar o verbo buy e não tem problema nenhum, tá? Mas também é muito comum a gente usar o verbo get. Vamos ver alguns exemplos. Se eu quero dizer, eu preciso comprar aspirina, eu posso dizer I need to buy some aspirin. I need to buy some aspirin. Or, I need to get some aspirin. I need to get some aspirin. Dá no mesmo, funciona do mesmo jeito. A gente pode usar o verbo buy, pode usar o verbo get. Uma coisa interessante que a gente precisa comentar sobre o buy é a estrutura. Em português, a estrutura da frase, por exemplo, minha mãe comprou uma televisão nova para mim. E aí a gente tenta usar a mesma estrutura em inglês. E o aluno fala, My mom bought a new TV for me. O que tecnicamente e gramaticalmente está até correto, mas não é o mais comum. O mais comum é a gente fazer uma inversão dos complementos. Ao invés de eu dizer uma televisão nova para mim, eu coloco o mim primeiro e depois a televisão nova. Vamos ver isso na frase, né? My mom bought me a new TV. My mom bought me a new TV. E se eu quiser usar o verbo get, vou seguir a mesma linha de raciocínio. My mom got me a new TV. My mom got me a new TV. Ok? Percebam que existe essa troca. Seguindo esse mesmo raciocínio, vamos pensar num exemplo no futuro. Se eu quiser dizer, eu vou comprar um livro para você, né? Em português, essa é a estrutura. A estrutura mais comum em inglês tem uma inversão aí. O você vem primeiro e o livro vem depois. Então, eu vou dizer, I will buy you a book. I will buy you a book. And if I choose to use the verb get, I will say, I'll get you a book. I will get you a book. Juntando tudo, I'll get you a book. Ok? Percebam que a gente trocou, né, os complementos, que é diferente do português. Essa é a estrutura mais comum na língua inglesa. Ok? Agora nós vamos analisar o verbo get no sentido de conseguir, mas aí vai ser conseguir algo, alguma coisa, tá, gente? Muita atenção nisso. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Se eu quero dizer assim, eu consegui o meu visto ontem. Aí eu vou usar I got my visa yesterday. I got my visa yesterday. Próximo exemplo. Se eu quiser perguntar,
quando você conseguiu a sua carteira de motorista, né, a sua habilitação? E aí a pergunta seria, when did you get your driver's license? When did you get your driver's license? E aí a gente está usando o verbo get no sentido de conseguir, mas conseguir alguma coisa, tá? Então até aí, tudo bem. E antes da parte final do vídeo de hoje, eu queria só dar um aviso. Preparei para vocês uma lista de exercícios só com o verbo get, né? Tudo que você está aprendendo no vídeo de hoje. Então, se você quer receber essa lista, é só você clicar no link na descrição, você vai entrar no canal do Telegram, lá você consegue baixar os PDFs tanto dos exercícios quanto dos gabaritos, tá, gente? Então, é uma oportunidade muito legal para vocês praticarem. E claro, se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, assim você ajuda o canal. E vamos à parte final do vídeo. Agora, quando eu quero dizer que eu consigo fazer algo, né? Aí o problema começa, porque você está associando dois verbos, né? Eu consigo fazer algo. Eu não posso usar o get. Então, o que acontece? Muitas vezes o aluno quer dizer assim, tipo, eu consegui fazer minha tarefa de casa ontem. Tava muito barulho, foi difícil de concentrar, mas eu consegui. E aí ele acaba dizendo, I got to do my homework yesterday. E isso não está certo. A intenção é outra aqui, tá? Nesse caso, você precisaria usar o verbo manage. E aí você diria, I managed to do my homework yesterday. I managed to do my homework yesterday. Não podemos usar o verbo get nesse sentido. Vou dar um outro exemplo. Você está fazendo uma atividade e o exercício está muito difícil. E você fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer esse exercício. E o aluno, mais uma vez, com a cabeça no get, significa conseguir, ele vai e diz, I don't get to do this exercise. I don't get to do this exercise. E isso não está correto. A gente não pode usar o get nesse sentido. Aqui você precisaria usar o verbo can, mais especificamente na negativa can't. E aí você diria, I can't do this exercise. I can't do this exercise. E não o verbo get. Então aí temos essas duas opções. Em alguns casos você vai usar o manage e em alguns casos você vai usar can ou can't. Rafa, mas aí como que eu sei a diferença? Bom, você vai ficar para um outro vídeo que a gente pode fazer depois. Mas por hoje vamos só focar aqui. Você não pode usar o get nesses casos, ok? E agora você deve estar se perguntando, nossa, mas o que significa get to e mais um verbo? E é justamente isso que a gente vai ver agora. Bom, get to do something. Quando eu associo um verbo com o verbo get, o que acontece? Você está dizendo que você tem o privilégio, o benefício de fazer alguma coisa. So you have the opportunity to do something as a benefit, okay? So let's have a look at the examples. Now, okay, Mary will get to go home earlier today, because she finished all her reports. Mary will get to go home earlier today because she finished all her reports. Bom, aqui eu estou dizendo que a Mary vai ter a oportunidade, ela vai ter o privilégio de ir embora para casa hoje mais cedo porque ela já terminou os relatórios dela. Simples assim. Então veja, né? Ela vai ter a chance, a oportunidade, o privilégio de ir para casa mais cedo. As outras pessoas vão ter que ficar trabalhando, mas ela vai poder ir para casa. E é aí que eu uso o get associado a um outro verbo. Vamos ver mais um exemplo. My parents are in Rome, so they will get to see the Colosseum. My parents are in Rome. Os meus pais estão em Roma, na Itália. Então, eles terão a oportunidade, vão ter o privilégio de ver o Coliseu. E aí, em inglês eu digo, they will get to see the Colosseum. Get to see. Dois verbos associados aí, né? No caso, get and see. So, they will get to see the Colosseum. Eles vão ter a oportunidade, a chance de ver o Coliseu. Então, percebam que é completamente diferente de conseguir, tá, gente? Aqui é ter o privilégio, ter o benefício de. Well, guys, that's it. A lot of information, right? But practice makes perfect. So don't forget to download the PDF, do your homework, and see you next week. Bye!